Olá pessoal, bem-vindo a mais um Saber Arquitetura aqui pela VRT Channel. Bom, você sabe que eu tô aqui todas as quartas-feiras às 8 horas da noite, né? Eu sou a Cris Marcovecchio e tô aqui, você sabe, para falar de projetos, para falar dos nossos cases, para contar um pouquinho para você do que a gente passa nos nossos bastidores e como é o processo de um projeto, de uma reforma, da descoberta dos nossos clientes, entre o desejo deles e aquele projeto, aquela reforma finalizada. E pessoal, sigam as nossas redes sociais. Lá vocês vão ter os anúncios com o que a gente vai falar nos programas, um pouco dos detalhes dos projetos que nós vamos falar aqui, um pouco a mais, um pouco além, ou por uma outra esfera daquilo que a gente também fala aqui. Então vai lá, Instagram, Mado Arquitetura, segue a gente lá, tá bom? Agora tá mais fácil, né? A gente não tinha, agora a gente tinha antes o Sabe Arquitetura, agora a gente não tem mais. É tudo num perfil só. Então entra lá e segue a gente, tá bom? Curte, compartilha, encaminha para alguém, veja, né, se alguém merece escutar o que a gente vai contar aqui para vocês. A gente tem que difundir cada vez mais, né, essas dúvidas que ocorrem, né, dentro da cabecinha de vocês. E que a gente desbrava junto, né? E pessoal, lembrando sempre, VRT Channel, tem no seu celular, tem na sua TV e tem app próprio agora. Tem muitas pessoas ainda perguntando, por isso que eu tô todo o programa falando, tá bom? Vai lá no Instagram e também fica por dentro das novidades. A gente está ampliando muito, né, nas redes, no alcance do canal. Então é muito importante que vocês saibam também, tá bom? Para de repente contar para um amigo que mora em determinada cidade e para poder falar um pouquinho da programação da VRT Channel, tá bom? Pessoal, bom, programa antecipando, né, que antecede o nosso Natal, e a gente escolheu um projeto muito querido para poder falar, que a gente conhece esse projeto, na verdade, desde que ele foi formado pela primeira vez, e é um prazer poder estar presente nele, né, nesse desenvolvimento. E por que a gente fala nesse desenvolvimento durante tanto tempo? Porque esse ambiente é um ambiente na verdade, de uma residência de uma cliente muito querida nossa, e, e esse ambiente, na verdade, ele abriga uma coleção muito especial dela. Ela tem miniaturas de diversos personagens infantis, e que da primeira vez, quando nós tivemos a oportunidade, né, de desenvolver esse projeto, essa coleção era uma coleção que já era, na verdade, grande, mas ela, ao longo de muitos anos, ela se tornou muito maior. E no ano passado, ela nos chamou porque ela queria fazer uma alteração, né, nesse ambiente, para mudar a iluminação desse ambiente. Na verdade, não era exatamente para mudar, mas para acrescentar, fazer uma brincadeira nesse ambiente, que na verdade era um forro com uma cabeça, com um formato muito conhecido de um personagem mundial, conhecido mundialmente, que é o Mickey Mouse. É isso mesmo. E a nossa cliente, na verdade, ela é fã, né, dos personagens da Disney, né, de todos os outros que envolvem, né, a indústria de desenho animado, né, que não é só infantil, que também entra no universo dos adultos, né. E esse ambiente, ele foi se desenvolvendo justamente por ampliação, né, pela ampliação dessa coleção, que cada vez está mais bonita. E até, né, por até legal comentar isso com vocês, a gente está fazendo novamente uma alteração nesse ambiente, mas acrescentando espaço para que ela consiga dar continuidade a essa coleção, né? Porque coleção, na verdade, ela nunca termina, né? Isso é muito importante ser falado. E é isso que também a gente vai falar hoje nas dicas da Amador, dar algumas dicas para vocês em relação a quem tem coleção de objetos, enfim, coleção em geral, né? E a gente, na verdade, fica vulnerável em relação a esse aumento, né, de volume, né, que a gente vai adquirindo ao passo que essa coleção vai aumentando. E o que nós, na verdade, desenvolvemos, né, foi um pedido realmente da nossa cliente, é que essa iluminação, né, tivesse o formato da cabeça do Mickey.
E nós pensamos várias hipóteses, né, para que essa cabeça, né, aparecesse de uma forma bem nítida no ambiente e com uma iluminação adequada. E um outro pedido que ela tinha nos pedido, que ela nos fez também, é que essa iluminação fosse na cor azul. E isso foi uma coisa interessante também, até porque a tonalidade azul, a cor azul, ela pode ter diversas intensidades, né, vamos dizer assim. E isso é até algo que nós ainda estamos trabalhando no projeto, é algo que nós vamos rever. Depois vocês vão entender por quê. Eu vou falar no final para vocês. E aí, pensando, por exemplo, numa sanca, pensando, né, numa sanca que é um recorte no forro e fazer uma iluminação embutida nesse forro, luminárias que poderiam ter um formato, fazer uma iluminação, uma luminária personalizada, até que nós chegamos na solução de uma lona tensionada, que a gente chama, que tem a marca, né, que nós chamamos que é a Tensoflex. A Tensoflex é uma indústria mundialmente conhecida, onde ela trabalha esse tecido, né, dentro de um recorte que nós fazemos no forro, e ela tem todo um processo para que ela seja executada. Isso vocês vão entender nas fotos quando nós mostrarmos, e vocês vão ver um vídeo dessa luminária, né, vamos dizer assim, sendo executada. Então, foi feito um recorte com a cabeça do Mickey, que é uma cabeça bem grandinha, ficou bem legal, com a proporção certinha da cabeça do Mickey. Foi feito um corte no forro, foi feito a instalação de toda a lâmpada, né, a fita de LED na tonalidade azul, e depois foram feitos, na verdade, reforços, né, em toda essa beirada, para que essa lona, ela entrasse dentro desse perfil, né, que depois vocês vão ver que tem uma foto também mostrando esse perfil, para que ela fique esticada. Ela parece a gente pode dizer, uma lona de circo, né, é bem essa filosofia mesmo. Ela fica segura pelas pontas, pelas extremidades desse recorte, e ela fica bem esticadinha, e dali sai a luz. E aquela luz, ela fica mais forte nas beiradas e apagando bem suavemente para o centro, tá bom? Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha lá no nosso vídeo, na evolução desse projeto, para vocês entenderem direitinho como é que ficou esse resultado, tá bom? Vamos lá. Vamos falar do nosso projeto. Vejam aqui o nosso ambiente. Esse ângulo é logo quando nós entramos no ambiente, você já consegue ter uma visão de grande parte das peças. Vejam como nós temos uma quantidade bem grande, vamos dizer assim, de peças. Aqui é uma outra parede. E aqui você consegue ver algumas peças de maior destaque pelo tamanho que elas têm, né? Peças de 50 centímetros de altura, 60 centímetros de altura. E aqui você vê, consegue olhar, quando a gente olha de frente a prateleira, você consegue ter uma ideia da numeração, né? Da quantidade de peças, né, que essa coleção compõe, que tende a crescer cada vez mais. Aqui uma foto um pouquinho mais próxima, mostrando a divisão, né, a organização delas por temas, por tipos de objeto. E aqui você consegue perceber nessa outra imagem essa separação também, consegue notar um pouquinho a diferença de alturas que essas peças têm, né? Isso é uma coisa que não dá para controlar numa coleção, aqui você também consegue notar. E veja que tem alguns pontos que você tem alguns apoios, onde você pode suspender as peças menores e deixar algumas peças maiores ao lado. Aqui é uma peça também de grande destaque dentro da coleção, o castelo. Aqui também, vejam a diferença de altura entre as peças, isso que a gente passa a organizar, né, dentro de uma coleção, para que elas fiquem todas expostas
e de uma forma bacana. Aqui você consegue ver o que nós explicamos. Aqui peças menores à frente, peças menores atrás, com suporte de acrílico. É uma outra forma que foi encontrada de expor pela nossa cliente. Uma outra peça de destaque também aqui do ambiente, uma luminária. Vamos entender agora aqui a planta do ambiente. Essas duas setas pretas, elas mostram a entrada, né? Os acessos pelo ambiente. E aqui em azul, você vê que é a cabecinha do Mickey, mostrando a posição dela na planta, no forro. E essa peça azul, essa parte azul, a cabecinha azul, é onde nós temos o Tensoflex. É onde vai ser aplicado o Tensoflex. E aqui é a planta executiva desse forro, onde nós colocamos medidas, né, localizando os centros dos círculos e colocando eles posicionados dentro desse forro. Assim foi possível ser feita a execução. E cada encontro desse círculo nós fizemos curvas para que a liga, o perfil metálico, fizesse uma curva e conseguisse seguir o perímetro, né? Vamos dizer assim, é uma linguagem um pouco técnica, mas vocês vão entender agora nas fotos. Veja aqui agora o forro sendo desenhado, né, pelo profissional, buscando os círculos, né, que ele viu na planta. E aqui o forro já recortado, sendo fechado e sendo instalado o perfil metálico que eu comentei com vocês. E aqui vejam que a bordinha dele prateada é esse perfil que foi instalado. E é nesse perfil que a lona vai ser, na verdade, encaixada. Isso vocês vão entender melhor mais pra frente. Aqui um outro ângulo, mostrando essa parte já executada. E aqui agora o profissional fazendo a fixação da fita de LED azul em todo o perímetro também da cabecinha do nosso personagem. Aqui um ângulo dele executado também. Um trabalho único, na verdade. Cada trabalho desse é um trabalho. E aqui o nosso teste de iluminação. Vejam que aqui onde a seta está indicando, teve uma falha, um pontinho de LED queimado que foi resolvido. Aqui você já consegue ver ele acertado já. E aqui, já com a lona instalada. Vejam o degradê, né, das bordas mais claras, escurecendo para o centro da cabecinha. Aqui já mais regulada. É um trabalho de muita paciência para que se alcance o resultado final. E essa próxima imagem mostra alguns retoques que foram feitos entre o gesso, o forro e a borda metálica. Isso é uma coisa também que faz parte do processo, para que fique um trabalho de muita qualidade. Percebam aqui a diferença entre a lona, o perfil e o forro. E aqui as imagens finais do nosso forro instalado, a nossa sanca em formato de Mickey. E aqui o ambiente finalizado. Realmente um trabalho feito pro espaço mesmo. E aqui você vai ver um vídeo de evolução da execução. Repetindo algumas imagens que vocês já viram anteriormente, mas mostrando mais alguns detalhes. Aqui quando o forro foi recortado, mostrando os conduítes, aqui o gesseiro fazendo o fechamento em gesso, já deixando as alimentações elétricas para ligar a fita de LED. Aqui fazendo as devidas instalações, a borda com o perfil. Aqui a fita de LED sendo instalada. E agora você vai ver o vídeo da lona sendo instalada. Olha que interessante. Ela vai sendo encaixada dentro do perfil com o auxílio de um aquecedor para que ela fique mais molinha, né? E fique encaixada. E conforme ela vai esfriando, ela vai tensionando, ela vai esticando, dando um acabamento perfeito
no final, que vocês já conseguiram ver pelas fotos. E assim foi feito em todo o perímetro, com bastante cuidado, bastante paciência. E esse equipamento ele não pode se aproximar muito da lona porque ele pode derreter a lona. Tem que ser numa distância limite, na verdade. Vejam lá como ele ficou. Interessante, né? E aí, pessoal, lindo que ficou, né? Realmente, uma coisa que foi observada pela cliente é que o azul, ele ficou um pouco forte realmente para o ambiente em si. Mas isso é uma coisa que ainda nós estamos ajustando e que nós vamos melhorar e vocês vão ver isso num próximo programa. A gente está pensando em fazer alguma variação de cores na cabecinha do Mickey. Isso é assunto para um próximo programa. Mas para vocês verem que tudo aquilo, como é muito planejado, às vezes também é necessário que se façam ajustes, né, no decorrer do processo. E isso é uma questão que a gente acaba acompanhando muito de perto, né. Bom, pessoal, eu cada vez que eu vejo um capítulo, né, esse ambiente se formar, evoluir, é algo que até me emociona um pouco, porque a gente conhecer a história do ambiente, conhecer a história do cliente e saber o porquê, né, o motivo dessa coleção ter iniciado, é tudo tão particular, né, do dono da história, mas que realmente me emociona por poder ter o privilégio de participar. E é uma honra a gente poder estar apresentando aqui. Queria agradecer muito pessoalmente a nossa cliente por ter cedido a nossa história, como todos os nossos outros clientes que também cedem. Muito obrigada. E agora, pessoal, vamos na Dicas da Amador, que eu quero falar um pouquinho sobre quem faz coleção, como é que a gente pode atuar dentro de um ambiente, para a gente conseguir contornar alguns perrengues, vamos dizer aqui, sim, que a gente acaba tendo quando tem esse tipo de assunto nas mãos, tá bom? Vamos lá para as Dicas da Amador. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre quando nós temos, né, na verdade, uma coleção, e essa coleção vai ampliando e a gente não sabe aonde que a gente deve colocar, né? Eu vou citar como exemplo esse projeto para que vocês entendam um pouquinho o espírito e quem sabe você consiga aplicar aí na sua casa se você tiver uma coleção ou parecida com essa, ou que seja de um outro porte, mas que você consiga aí fazer uma transposição é, de formas aí de solução, tá bom? Bom, essa coleção dessa nossa cliente, na verdade, ela é composta de diversas histórias, né? Histórias conhecidas, e cada história, na verdade, ela tem um personagem específico, né? Um conjunto de personagens específico. Parando para pensar nesse ponto de vista, as peças em si, elas variam de tamanho. Quando vocês veem, na verdade, isso a gente depois vai mostrar em detalhes num próximo programa, a gente vê que as prateleiras, elas são todas de uma altura num determinado nível. Mas você percebe que elas variam também de altura? Vou mostrar numa foto aqui só para vocês verem. Por que isso acontece? Logicamente, porque a gente faz um levantamento, né, faz um histórico, faz um dossiê dessa coleção atual que ela tem, mas a gente procura trazer uma flexibilidade quanto a isso. Uma das soluções que a nossa própria cliente acabou adotando, que é bem interessante, e que a gente está adotando para essa revisão desse novo projeto que nós estamos desenvolvendo, entre as alturas, né, você tem uma altura X, né, para você colocar um objeto maior, só que dentro daquela mesma história, você tem objetos menores. Você pode fazer o quê? Você pode colocar alguns degrauzinhos, vamos dizer assim, alguns pilarzinhos, né, algumas caixinhas que podem ser em acrílico,
enfim, no material que você acha que é interessante, né, para sua coleção, e colocar esses bonequinhos em cima. Aí você fala assim, mas embaixo eu não vou preencher, como é que eu vou fazer? Aí é que tá, entre aspas, o pulo do gato. Essa caixinha, ela vai para o fundo da estante. E você consegue colocar um bonequinho na frente dessa caixinha de acrílico. Entendeu? Então, o que nós temos aqui? Só para vocês entenderem e para ficar claro. Nós temos aqui uma prateleira. Aqui eu tenho um objeto que ele é alto, certo? Só que aqui eu tenho um objeto que é pequenininho. Então, como é que eu aproveito o espaço que tem aqui em cima? Eu pego uma caixinha de acrílico, coloco esse objeto em cima atrás e na frente, onde eu tenho a caixinha de acrílico, eu coloco um outro objeto. Então, na frente, o que nós temos? Um objeto menor atrás e um objeto menor na frente. Então, você ganha 2 planos aí. Ou seja, você praticamente, dependendo da situação, você duplica o seu local de armazenagem. Então, isso é muito importante que seja feito. Criar nichos rígidos para determinadas peças, especial para uma determinada peça, isso a gente pode desconsiderar, de repente, para uma coleção. Porque a coleção, ela ganha volume, ela ganha quantidade, né? Dependendo da frequência que a pessoa acaba alimentando essa coleção, né? Então, isso é muito importante para ser falado. O que é importante ser falado também? Iluminação. A iluminação, ela sempre tem que vir de frente para o objeto. Então, normalmente, nós fazemos uma iluminação embutida nas prateleiras, olhando de frente. Isso valoriza demais os objetos. A iluminação, nunca é bom que ela venha de trás, porque quando a iluminação vem de trás, você gera sombra no objeto. E o que aparece mais, o que é a iluminação, é o branco ali atrás, e não os objetos que estão na frente. Tá bom, pessoal? Então, aí são 2 coisas importantes para a gente falar. Criar espaços flexíveis, porque coleção é dinâmica, então os espaços também têm que ser dinâmicos. Nunca se esqueçam disso. Iluminação sempre de uma forma que destaque o objeto e não de uma forma que ofusque. Faça testes, consulte um arquiteto e procure ter as informações mais adequadas. E às vezes até na internet você pode pesquisar e ter algumas orientações que possam te atender. Combinado? Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado e até mais um Sabe Arquitetura. E um Feliz Natal. Um beijo!